Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. O Walter deixou uma pergunta, repita, por favor. Walter. É bem simples. O senhor licitou a construção da maternidade. Sim. O senhor tem a ajuda do governo federal, tem a ajuda do governo do estado, porque maternidade tem um custo elevado. Sim, eu preciso fazer maternidade porque a cidade não tem. Não tem E mesmo. junto à maternidade eu tenho que fazer o centro cirúrgico porque também não tem. Nós vamos fazer as cirurgias eletivas e seletivas dentro desse centro cirúrgico. E as mães belforrochenses vão ter o prazer de ter os seus filhos na própria cidade, porque não tinha antes. Isso tem um custo? Tem. Mas nós temos um bom repasse do governo federal para isso. Sim. A economia que eu estou fazendo e o cuidado com o dinheiro público, que é o dinheiro do povo, está me dando condições de eu construir a nossa maternidade e nosso centro cirúrgico. Agora, Quanto vai custar, prefeito? a previsão do centro cirúrgico da maternidade é em torno de 1,5 milhão. Eu acho que é um preço muito bacana É um preço bom. e demonstrando aí a lisura Em da quanto tempo licitação. o senhor acha que consegue realizar essa obra? Eu quero realizá-la em 6 meses. Eu 6 quero, no meses. início 6 do meses. ano que vem, já estar entregando a maternidade e o centro cirúrgico. Agora, eu também tenho trabalhado muito em Brasília, no Ministério da Saúde, para a gente aumentar o nosso repasse, que é o MAC, que vem do governo federal, e também tenho pedido ajuda do governo do estado. Aqui eu quero até agradecer o secretário Luizinho. de Saúde do estado, o Luizinho, que é originário da Baixada. É, exatamente. Foi secretário de Saúde de Nova Iguaçu. De Nova inclusive, Iguaçu. No governo do prefeito Burnier. Verdade. E o Luizinho, como secretário hoje de Saúde do Estado, tem estendido a mão para Belford Roxo. Que Tanto ótimo. que o Estado vai contribuir para a questão da UPA, eles vão entrar com a parte, o governo federal vai entrar com outra parte e a prefeitura vai entrar com a outra parte. Além disso, o secretário Luizinho está também proporcionando um repasse de ajuda para o Hospital Municipal, para fortalecer o O senhor recurso está que já conseguindo temos. tirar coisas do governo do Estado, mesmo nesse quadro caótico que se encontra o governo do Estado, porque o governo do Estado atravessa uma Fazendo situação mágica. que eu nunca vi no Rio de Janeiro. Fala-se, inclusive, no impeachment do governador Pezão, o próprio presidente da Assembleia, Pisciani, falou que só resta o Pezão, o impeachment ou intervenção federal, ou seja, o governador Pezão já disse que não sabe se fica até o final. Quer dizer, o quadro é caótico, é de absoluto descontrole, é de quase de anomia, não tem comando, não tem, enfim, não tem acéfalo quase o governo do Estado, porque a situação é muito ruim mesmo. Quer dizer, isso de que maneira dificulta a sua administração? Até que ponto a falta de parceria com o governo do Estado? Porque os prefeitos anteriores, que antecederam o senhor em outras administrações, eu não digo o prefeito imediatamente anterior, mas em outros tempos, tinham uma parceria com o governo do Estado, havia uma mão dupla em projetos de asfaltamento, em projetos de saneamento. Hoje eu acho que quase tudo isso é quase impraticável, impossível. Quer dizer, dificultou um pouco administrar os municípios essa situação do Estado, né, prefeito? Dificultou, mas o que me faz hoje andar bem no Estado é porque eu tive 2 mandatos de deputado estadual. Sim. Eu formalizei muita amizade com os outros deputados, com os secretários de Estado e também com o governador. Então, o Pezão tem tido um carinho grande com o Belford Roxo. Até agradeço o governador Pezão. E essas portas nós abrimos lá com esses mandatos que tivemos. E eu também chego lá na humildade. Sim, senhor, não, senhor, vamos ajudar Belford Roxo, que a Belford Roxo precisa. Isso. Eu tenho conseguido tirar bastante coisa lá do Estado para ajudar Belford Roxo. É uma situação realmente privilegiada, é uma situação muito especial De a amizade, sua, né? conseguir De alguma amizade coisa do mesmo. governo do Estado tem. nesse quadro. Tem amizade e eu trabalhei muito no sentido de sempre minhas emendas eu direcionei para Belford Roxo Sim. as minhas indicações. Tanto que, como deputado, eu fiz o recapeamento asfáltico de mais de 200 ruas em Belford Roxo com o governo do Estado. E levei, na época, o Bairro Novo, Sim. que contemplou mais de 700 ruas e tivemos mais de 350 Deixa eu fazer uma pergunta. concluídas. Quanto o senhor conseguiu de recursos do governo do Estado esse ano? Esse ano, os maiores recursos que eu estou conseguindo é para a parte de saneamento e também para a questão da saúde. Isso aí eles têm aberto a porta para atender Belford Roxo. O que o senhor conseguiu em saneamento, por exemplo? Saneamento é importante, o que o senhor conseguiu nessa área? Eu consigo um pouco de asfalto com eles, consigo os tubos que é para poder fazer a parte do esgotamento da cidade. Assim,
eu tenho sido bem atendido pelo governador. Vamos falar de saneamento, que já que estamos em um assunto muito próximos e correlatos. Quer dizer, o que o senhor já avançou? Porque Belford Roxo tem muitas áreas, muitas ruas ainda que não estão asfaltadas, que não tem nenhum tipo de calçamento, que não tem nenhum tipo de saneamento, não tem rede de esgoto, não tem rede fluvial. Como é que está? Hoje, por exemplo, que percentual das ruas de Belford Roxo tem saneamento? Na verdade, a cidade de Belford Roxo, 60% dela não tem saneamento. Olha aí, 60%. É muito elevado. É muito elevado. E eu tenho priorizado essas áreas que estão ainda numa situação muito pior. Tipo... Quais são as áreas piores? O Parque São José, Parque São José. o Parque Suécia, a Estrada Miguel Couto, a Estrada Taipu-Babi, o bairro Nova Aurora, o bairro do Vale do Ipê. Então, nós já abrimos licitação para atender todos esses bairros. Nós estamos fazendo... Essa licitação é para fazer exatamente o quê? Recapeamento. Recapeamento. E consertar em algumas áreas dela a parte do esgoto que está tudo estourado, deteriorado, o esgoto vazando. Prefeito, e a SEDAI? O senhor é favorável a privatizar? O senhor é contra? Como é que é? O que tem de água lá na cidade? 40%, 50% é atendido ou não? Como é que é o quadro hoje e como é que o senhor vê essa história da SEDAI? Tem que ter uma empresa própria para a cidade ou privatiza? Então, a gente tem dificuldade com água em Belford Roxo, até porque a maioria dos abastecimentos, principalmente nas áreas altas, são os poços artesianos. As pessoas colocam as bombas e aquela bomba puxa a água para poder alimentar os morros. Sim. O morro que eu falo, as partes altas da cidade, que são as mais atingidas. Sim. Agora, nós temos casos críticos, partes baixas mesmo em Belford Roxo, que a SEDAI ainda não conseguiu chegar lá. Mas a SEDAI tem melhorado muito, até porque eu tenho conversado muito com o presidente da SEDAI, o Briá, e ele tem me atendido. A gente já conseguiu aí expandir a tubulação para o bairro que não tinha água nenhuma. Mas o problema é que põe a tubulação, prefeito, e não tem água, mesmo assim, às vezes. Na SEDAI, embora tenha avançado alguma coisa lá em Belford Roxo, a gente sabe que a SEDAI ainda presta um serviço muito deficiente na Baixada Fluminense. Né? E não era para prestar, porque o Guandu está ao lado. A né? tubulação passa dentro da nossa cidade. Pois é, mas a área mais sacrificada, a incoerência das incoerências, é exatamente a Baixada, onde está o Guandu, onde está a maior fonte de abastecimento. Né? Porque falta investimento de infraestrutura. A gente tem que levar a tubulação até a casa do morador. É isso que não foi feito lá. A tubulação chegou a certa parte, depois eles não evoluíram com isso. Mas tem um grande empreendimento hoje de mais de 150 milhões de investimento da SEDAI, principalmente na cidade de Belford Roxo, para que essa tubulação chegue à casa das pessoas. E uma coisa, eu não sou a favor da privatização da SEDAI. Eu acho que pouca gente é a favor, né, na verdade. Eu acho que não é o momento para isso, né? Eu acho que quem tem que socorrer o Estado nesse momento de crise é o governo federal diretamente. Até porque o governo federal também passando por um momento difícil, mas tem lá as suas reservas. E se eles olharem com carinho, eles deveriam ajudar o governador Pezão, até porque está batalhando lá, já foi mais de 15 vezes. Eu encontrei ele outro dia lá na Câmara Federal, para aquela votação para o empréstimo para o Rio de Janeiro, e até agora o governo federal não liberou. Tem lá um funcionário do terceiro escalão dizendo que não vai liberar porque o governo não fixou o teto de gastos. Quer dizer, na verdade, você já tem um teto que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Na verdade, isso já significa um teto, mas ainda assim o governo federal se recusa, através desse servidor, que é um servidor que, enfim, de terceiro escalão do governo, se recusa a materializar esse tipo de ajuda. Há quem diga, e o presidente da Assembleia também está entre eles, que o governador Pezão tinha que ser mais contundente, tinha que ser mais duro e tentar mostrar que o Rio não pode continuar com essa situação tão injusta, tão discriminatória, já dada a importância que o Estado tem para o Brasil. Colocar a culpa no Pezão é muito fácil. Agora, isso tudo tem que ter uma conjuntura. A gente precisava que os senadores, que são originários do Estado do Rio de Janeiro, e os nossos 46 deputados federais se empenhassem nisso. A culpa não é só do Pezão. Falta o empenho dos deputados e falta o empenho também dos senadores do Rio e chegar lá e chamar o presidente e dizer, presidente, tem que atender, senão o Rio vai acabar. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho.